O projeto do atual governo não é o ideal, mas é um avanço para uma educação mais livre. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3.179 de 2012, do deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, sobre educação domiciliar, o chamado homeschooling. No momento, esse projeto de lei está sendo analisado pelo Senado, e para virar lei, precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro já afirmou que é a favor do homeschooling, o que indica que se o projeto passar pelo Senado, o Brasil terá a melhor legislação sobre educação em toda a sua história. Mas não se engane, o projeto de lei está muito longe de ser perfeito. Alguns pontos são ruins e não são pontos que de fato podem ser chamados de educação livre, principalmente livre do controle do Estado. Ainda há a imposição de um currículo obrigatório a ser seguido pelos pais dos alunos, além de que as crianças e adolescentes devem estar matriculados em uma escola regular, o que na prática limita a educação livre. Entendemos como homeschooling ideal a situação na qual cada família, ou associações de famílias, decidem o que vão ensinar para suas crianças e adolescentes. Nessa conformação, os pais, aqueles que mais se preocupam com a educação das crianças, terão mais controle sobre elas. Eles podem decidir o que é bom para que seus filhos estudem. Podem pensar em uma educação que seja mais valiosa para seu filho, evitando assuntos que consideram inúteis. Podem valorizar matérias que os filhos demonstrem mais aptidões e evitar situações de estresse e bullying. Os pais são os mais preocupados com o amadurecimento dos filhos, e são eles, e não o Estado, que mais querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. Em outras palavras, a educação dos seus filhos é importante demais para ser deixada na mão de políticos. A educação livre, que é o principal ponto do homeschooling, é muito mais adequada para a criança do que o sistema convencional, pois o sistema atual, ditado de forma centralizada pelo Ministério da Educação, é completamente desconectado de realidades locais, além de atender a pautas políticas e ideológicas, das quais a família não tem controle. Pensemos, será que um currículo universal para a educação de todas as crianças do Brasil funciona? Que temas seriam mais comuns a mais de 40 milhões de crianças e adolescentes Brasil afora? Você confia nos políticos e burocratas que definem tudo isso? Além disso, o sistema centralizado suprime qualquer inclinação espontânea individual por parte das crianças e adolescentes. É um verdadeiro trator que esmaga toda a individualidade das próximas gerações. Peter Gray, psicólogo americano e autor do livro Livre para Pensar, critica o sistema educacional atual. Criamos um arranjo educacional no qual as crianças devem suprimir seus instintos naturais, os quais as estimulam a estar no controle do próprio aprendizado, para, em vez disso, simplesmente seguirem automaticamente métodos e caminhos criados para elas por adultos, e os quais não levam a lugar nenhum, disse Peter Gray. Outro grande crítico do sistema educacional atual é Ken Robinson. Veja a palestra dele no TED, link aqui na descrição. Ele argumenta que a escola mata a criatividade ao impor um currículo com muita ênfase no ensino de disciplinas como matemática e leitura, esquecendo que os alunos têm suas próprias inclinações e que existem outras habilidades além das intelectuais, mas as escolas só desenvolvem o intelecto cognitivo dos alunos, deixando de lado habilidades que envolvam o uso do corpo inteiro, como artes, esportes e dança, que são esquecidas pela imensa maioria das escolas convencionais. Pior, os alunos que não se adequam ao sistema educacional convencional acham que são incapazes, acabando incompreendidos e desmotivados. Segundo Ken Robinson, todo o sistema de educação pública ao redor do mundo é uma extensão do processo de ingresso à universidade. A consequência disso é que muitas pessoas altamente talentosas, brilhantes e criativas pensam que não são, porque aquilo no qual eram boas na escola não era valorizado ou até era estigmatizado. Além de não desenvolver a criatividade dos alunos, existe também o grande problema das escolas serem usadas para levarem as crianças a um pensamento que defende a ideologia do Estado, seja de direita, seja de esquerda. A origem do sistema educacional atual, em quase todos os países do mundo, pode ser rastreada até o século XVIII na Prússia, um dos pequenos estados que viriam a se unificar sob a atual Alemanha. Inclusive, veja o vídeo. A educação estatal funciona perfeitamente. Daqui do canal.
Dispomos os links de vários vídeos sobre o tema na descrição. Um dos objetivos do método prussiano era a formação de uma sociedade altamente educada, que nada mais era do que um sistema pedagógico em que o individualismo daria espaço à uniformidade e à padronização. A espontaneidade deveria ser substituída pela obediência. Tudo isso era supervisionado por uma seleta casta de intelectuais com o aval do monarca. O intuito da escola não era educar os alunos pensando que isso seria bom para a vida das crianças, e sim porque isso seria bom para o Estado. Entendemos que a educação precisa de uma mudança radical, e o homeschooling é uma estratégia superior ao currículo estatal centralizado, ideológico e doutrinador. Entretanto, apesar de todos os argumentos mostrando a ineficiência do sistema educacional atual, ainda há pessoas que têm argumentos contra o homeschooling. Um argumento muito comum é de que os pais não têm capacidade para educar os próprios filhos. Afinal, de acordo com o senso comum, em conjunto com toda a propaganda ao redor do tema, a dádiva da educação não pode ser encontrada em réis mortais, pois ela é um monopólio que só pode ser obtido pelos iluminados que optaram por encarar longos e torturosos anos de faculdade, e às vezes seguidos de pós-graduação. Claro, tudo supervisionado pelo Papai Estado. Caso você não seja um membro deste seleto grupo, não há escolha a não ser se conformar com o fato de que seus filhos estarão sendo mais bem formados em uma escola tradicional. No entanto, o grande fator que determina se os pais têm ou não capacidade de educar seus filhos não é nada tão exigente quanto ser formado ou pós-graduado. Os pais apenas devem saber ler e escrever e ter vontade de aprender. Vou ainda mais longe. Se é esse o caso, o homeschooling não é apenas possível, como também é muito superior à educação pública. Explico. Ao passo que pesquisas apontam que as turmas deveriam ser menores do que 20 alunos, a realidade brasileira são de turmas de mais de 30 alunos. E não é incomum vermos salas de aula com mais de 40 alunos. O professor, ainda que fosse magnanimamente bem intencionado, incapaz de manter o controle e dar a atenção necessária a cada criança. Além disso, a rígida estrutura cronológica da escola, em que as aulas têm uma duração pré-determinada, não se adapta às necessidades de cada aluno. Por outro lado, o homeschooling permite um altíssimo grau de flexibilidade na educação das crianças, indo desde a escolha do método, de materiais e de currículos, a até mesmo os horários e atividades. Tão importante quanto esse aspecto é o fato de que, ao contrário da interação tanto impessoal entre o professor tradicional e o aluno, ninguém tem maior interesse e incentivo em fazer com que seus filhos sejam bem educados quanto os pais. Essa conjunção de liberdade pedagógica e vínculo afetivo é algo que não pode ser reproduzido no ambiente escolar. Se os pais interessados em homeschooling sabem ler e escrever, então provavelmente têm acesso a algum material didático que cobre esses tópicos e que pode ser facilmente encontrado na internet, assim como os temas mais simples e fundamentais como aritmética, que costuma ser de fácil entendimento e para os quais há uma grande variedade de opções. Ninguém espera, e nem deveria esperar, que os pais que praticam homeschooling sejam especialistas em todas as áreas do conhecimento, o que nos leva a outro ponto em que o homeschooling supera a educação convencional. No homeschooling, o foco está em aprender a estudar e a formar autodidatas, em oposição ao modelo de aprendizado passivo, em que a criança se senta em uma sala de aula e espera que o professor transfira, por osmose talvez, seu conhecimento. Assim, quando as crianças atingem uma idade em que começam a se interessar por assuntos e abordagens mais sofisticadas, elas normalmente já aperfeiçoaram a prática de estudar por conta própria, de modo que o papel dos pais passa a ser auxiliar na busca por material didático de acordo com as necessidades das crianças e a supervisionar o progresso de seus filhos. Outra crítica muito comum é a falta de socialização. Entretanto, o que eles esquecem é que a socialização na escola não é a coisa mais legal no mundo. É muito comum casos de bullying, contato com drogas, sexualidade precoce, agressões, etc. E muitas crianças simplesmente não gostam de ir para a escola. Alguns podem argumentar que é importante para a criança saber lidar com essas situações. Mas será mesmo que é justo a criança sofrer bullying durante toda a sua infância só para se manter socializada? E outra,
Se você não tem condições de colocar seu filho numa escola particular e se vê obrigado a colocar seu filho em uma escola pública, onde há criminosos e venda de drogas, isso é justo? Enfim, existem inúmeros argumentos falaciosos contra o homeschooling, que fazem o método parecer um grande bicho-papão, que vai destruir a educação de seu filho, mas que não passa de uma visão criada pelos defensores do atual sistema educacional falido. Ademais, o homeschooling não obriga que o sistema educacional atual seja abolido. Ele é apenas mais uma alternativa ao que existe hoje. Tampouco as pessoas são obrigadas a aderir ao homeschooling. Bom, de nossa parte, desejamos que os pais tenham total liberdade de escolha em como educar os seus filhos. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas Alves, revisado por Amazônia Livre e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!